Renato Rios Neto, um abraço pra você. Tô de volta aqui no Itatiaia Patrulha, agora pra tratar, né, de algo muito querido pra nós aqui da pauta policial, que é o Patrulha Cast. Esse mini podcast que a gente sempre traz aqui debates, assuntos, destaques da semana da pauta policial sobre uma outra ótica, ou melhor, sob uma outra ótica, né? Aquela das peculiaridades daquela matéria que estamos acompanhando ou do assunto que estamos acompanhando. Hoje aqui, alegria minha, né, estar acompanhado da Amanda Antunes. Renatão tá aí apresentando Patrulha e hoje, sabadão de carnaval, aqui a dupla que tá com essa tarefa somos eu e Amanda. E aí, Mandinha? E aí, tudo Diniz? Bem? Tudo bem. Nesse projeto, né, no Itatiaia Cast, que a gente gosta muito e a gente consegue falar o bastidor, né, dos casos que a gente acompanha. E o sabadão de carnaval? Que a gente não para. Vamos trabalhar, não vai ter jeito. Então, estamos todos os dias. Nesse sábado de carnaval, quem tá de folga é o Felipe Quintela. E aí, então, o resto da galera aí tá trabalhando, né? Todo mundo trabalhando. Mas, Amanda, vou trazer pra você, então, pedir pra você, na verdade, o seu destaque, né, que você acompanhou de uma pauta que ela é polêmica. Já sei que ela é polêmica. Pois é, Osvaldo. Essa semana, a polícia convocou uma coletiva para falar de uma investigação com crimes aí de vilipêndio de cadáver, que é quando, né, falta com respeito, né, com cadáver, também possível furto de cadáver e ameaça. Bom, a polícia vem investigando desde novembro do ano passado este caso que aconteceu no bairro Novo Riacho, em Contagem. A polícia foi acionada depois que proprietários de uma loja de construção chegaram para trabalhar e viram na porta da loja uma caveira. E aí acharam estranho, acionaram a polícia e esta caveira foi um crânio, né? Na verdade, um crânio, não é uma caveira, um crânio. A polícia achou estranho e este crânio foi encaminhado para o IML para ser feito o exame. E aí constatou que era um crânio humano. Bom, é bom a gente deixar claro que o ritual espiritual que foi feito lá, a polícia não está investigando isso, porque não é crime. Cada um tem sua religião, tem sua crença. Só que a partir do momento em que usam um crânio humano, tem alguma coisa estranha, né? Porque crânio humano, onde que conseguiu? Não vende no mercado legal, né? Um canal, talvez, ligado ao cemitério, alguém ligado ao cemitério. Existem várias essa que é a investigação, linhas, saber né? como é que chegou para essa pessoa. E né? também até se mataram essa pessoa. Se foi um possível homicídio que fizeram aí, eles escondem, tem que entender. Nossa, aí seria mais cabuloso, né? E aí a polícia quer saber isso. Existe uma rede, né, de venda desse tipo de objeto, produto, não sei nem como que a gente fala, né? Do corpo, né? É uma parte do corpo humano, né? E aí eu falei pra polícia assim, mas eles já imaginavam que pudesse ser pra eles, né, o pessoal dessa loja? Aí eles já imaginavam, já sabiam por quê. Este proprietário dessa loja, ele está com problema judicial, problema trabalhista, não é funcionária dessa loja, é uma moça cuidadora de idosos, de 48 anos, que estava cuidando dos pais desse proprietário dessa loja. E aí eles falaram, com certeza é esta mulher. E olharam pelas imagens e flagraram ela realmente chegando, deixando esse material lá. Tinham velas também, com mais 2 pessoas, mais um homem e uma mulher. Então a polícia começou a investigar, né? A questão aí desse crânio humano, o vilipêndio de cadáver e também a ameaça, porque essa mulher começou a fazer ameaças nas redes sociais contra esta família, porque tiveram um problema lá na rescisão trabalhista. E aí a polícia, então, agora cumpriu o mandado de prisão, de busca e apreensão na casa desta mulher. Apreendeu uma roupa que seria usada neste ritual, apreendeu também vários objetos, né, e que também foram objetos parecidos com o que foram deixados lá, né, neste local. E é engraçado, a gente falar do bastidor, quando eu cheguei na delegacia, nós vimos um trabalho espiritual quase que em frente à delegacia. Era uma bandeja com vela, com champanhe. Aí eu ainda brinquei pro delegado. Falei, delegado, ó, o senhor tá investigando aí. Estão fazendo um trabalho pro senhor. Pro senhor também. E aí ele me disse que ali no bairro Novo Riacho, achei assim, interessante, né? As encruzilhadas, né? São super comuns. Ali é muito comum pelas ruas do bairro Novo Riacho. Não sei
qual seria o motivo, né? Mas aí você fica pensando, Oswaldo, um crânio humano. A polícia fez DNA, né? Já fez. Aí constatou que é um homem, tem mais de 45 anos, mais ou menos essa idade, morreu há mais de um ano, só que ainda não sabe, né? Pode ser que tenha uma rede aí né? Praticam homicídios para ter essas partes do corpo. Então, assim, olha, eu particularmente um chute que eu daria, porque eu até pela minha experiência quando moleque, eu sou cria do bairro Aparecida, na região noroeste de BH, e ali tem o Cemitério da Paz, né? E inclusive meus pais estão enterrados lá, e daqui a mais ou menos 47, 67 anos eu também vou ser enterrado ali, eu quero ver bastante. Mas a questão quando era moleque, tinha ali uma figura que ela andava com crânios no carro, né? E depois, quando foi descobrir, tinha ali alguém ligado ao cemitério, que eu não sei exatamente se era funcionário ou mas era quem tinha acesso e conseguia passar para ele esses crânios. Mas como assim? Ele andava, né? Com vários? No carro, com vários? O carro dele, o carro dele parecia um caixão, assim, aqueles carros grandões, tipo Dodge, assim, né? E ele ornamentava com ossos humanos esse veículo. Isso nem sei se esse cara tá vivo, né? Isso tem 40 anos, sei lá, quase 40 anos, né? Então, por isso que eu falo, assim, eu lembro que naquela época se comentava que o acesso que ele tinha, o que chegava para ele era por meio de alguém que conseguia receptar, né? Passar para ele essa parte do corpo humano. Então, eu não sei exatamente se há homicídio, mas é claro que tem que ser uma investigação para confirmar, porque de qualquer forma, no mínimo, é o vilipêndio de cadáver. E a ameaça também, né? Ameaça. E também talvez. E o furto. Na verdade, todos eles vão entrar aí, porque se foi retirado, né, lá do cemitério, foi furtado. E alguém na coletiva teve medo, Amandinha? Então, na verdade, foi porque é um assunto que mexe com algumas pessoas, né? Foi uma coletiva que, na verdade, o delegado. Foi um atendimento onde os repórteres chegavam e ele atendendo. Né? Não era aquela coletiva clássica, todo não mundo era clássica, não. E aí o delegado até explicou pra gente que já, assim, porque é um trem, é difícil, né, falar assim, mas que é uma religião, uma seita que eles participam, porque nas pesquisações constataram aí que quando usa partes, né, humanas assim, é de uma seita que faz um trabalho para as pessoas, né? Mas enfim, vamos acompanhar esse caso, é bem intrigante, né? Antes de acabar, que eu sei que o tempo tá acabando aqui, ela deu 3 versões. Essa mulher, ela não tinha sido escutada ainda oficialmente, mas ela contou para a polícia o seguinte: não, eu fiz realmente o ritual, não é crime, então não tem por que ela negar, né? Eu fiz o ritual, mas não usei nenhum crânio humano. Aí depois ela falou assim, não, eu fiz o ritual, mas eu usei um crânio de cera. Aí depois ela disse, e o crânio de cera, pode ser que depois que eu tenha feito o ritual, alguém foi lá e trocou para um crânio humano. Bom, versões conflitantes, né? E um detalhe importante também, tá, gente? Aqui não há nenhum vilipêndio de religiosidade. Nenhum vilipêndio da nossa parte, nem da investigação que eu percebi. Eu, particularmente, eu sou contra alguns tipos de comportamentos que nós percebemos em religiões por aí. O principal deles, misturar religião com política. Isso, para mim, é abjeto. Porque foca no interesse de uma única comunidade e esquece de todo o resto, né? Eu acho isso gravíssimo. Isso é um costume do ser humano, não é só do Brasil. No fora do Brasil também tem bastante. E outra coisa também que eu não acho legal é ritual com sacrifício de animal. Isso também eu acho uma baita de uma sacanagem com o bichinho, que não tem nada a ver com a sua crença, com aquilo que você quer, o que você deseja. Fora isso, eu acho que cada um tem o direito, né, de seguir a sua jornada. Agora, o que não tem o direito, e nós vamos entrar no meu caso agora, é abusar sexualmente de menor de idade. A gente tem percebido um bonde, Amanda, de coletivas da Polícia Civil que para nós jornalistas até são meio que um teste, assim, que a gente fica, por exemplo, né, o DEFAM, que é a Delegacia Especializada de Proteção, né, a criança, adolescente, o departamento, na verdade, né, a família, né, adolescente, enfim, é a Delegacia Especializada de Crime contra vulneráveis, sexual, menores, né, de idade, né, o departamento, corrigindo. E aí, então, eles têm feito coletivas meio que no saldão, assim, sabe? Tipo, chama a imprensa e entrega pra gente 3, 4 casos de estupro de vulnerável. Pra gente, como jornalista, isso não é muito legal, não, porque misturam as informações, diminui o tempo de atenção para cada caso
E aí a gente fica assim, nossa, vai lá ver aquele pacote de novo e tal, não sei. Só que a gente lembra qual que é a intenção, a gente fala assim, vamos fazer e vamos fazer com orgulho, porque a intenção é expor pedófilos, estupradores e alertar familiares para evitar que esse mal aconteça com alguém da sua família, porque infelizmente o estupro de vulnerável não é algo que vai acabar na nossa sociedade, porque a pedofilia ela é um crime, mas também ela é uma doença. Então vai ter sempre pedófilo. O pedófilo tem que ser identificado e punido, se possível tratado. E aí vem, né, as opiniões polêmicas. Por exemplo, castração é algo que eu particularmente acharia muito bom. Mas enfim, né, aí não sou eu quem vai definir isso. A questão é, a Polícia Civil tem feito coletivas importantes, trazendo a ação de homens das mais variadas idades. Por exemplo, ontem teve uma coletiva em Betim. Na verdade, em Contagem, mas sobre um caso de Betim. Um rapaz de 28 anos, numa comunidade do bairro Granja de Freitas. Ele chegou até a abrir uma conta numa lojinha, aquelas lojinhas ali de doce, de criança, de aglomerado, crianças, né? De comunidade, para a criançada ir lá e pedir bala, chiclete na conta dele, porque os meninos iam na casa dele, até agora são 3 meninos, de 10, 12 e 13 anos. Os meninos iam na casa dele, ele enfiava a mão nas partes íntimas da criançada por dentro do short e aí fazia o que ele queria, e isso ganhou notoriedade quando uma mãe desconfiou do comportamento do filho. Na favela, você já viu, né? Sacode ele tomou, saiu de lá corrido, a investigação agiu. Na última quarta-feira ele foi preso em outra comunidade, no limite entre BH e Santa Luzia ali, aí já no Granja Werneck. O que a gente está citando aqui? Primeiro que parabéns para a Polícia Civil que está trazendo todo mundo à tona. Parabéns, porque esse trabalho tem que ser mostrado mesmo. E segundo, gente, porque vocês têm que tomar cuidado com as suas crianças. Vocês não podem deixar que isso aconteça com os seus, porque vai acontecer com alguém, infelizmente. Infelizmente, porque essa pedofilia, esse mal, ele está arraigado na nossa sociedade. Então você tem que ficar atento para diminuir cada vez mais essa atrocidade com uma criança. Lembrando, já fiz uma série especial conversando com especialistas que a criança hoje estuprada, ela pode vir a ser um pedófilo amanhã, ou seja, quando ela estiver adulta. E não vá confiando na justiça não, tá? Não vai pensando que a justiça vai resolver o problema só não, por quê? Vou dar um exemplo. Recentemente, também coletiva da Polícia Civil, do Defam, um homem de 60 anos, que no código de ética dele, para não falar palavrão aqui, ele abusava sexualmente das meninas do convívio familiar, mas era do sangue dele, não atacava. Então, por exemplo, ele estuprou a filha da nora do primeiro casamento, né, do filho dele, estuprou uma menina que é irmã da namorada da filha dele. Isso, ele foi preso no Barra Limpo de Melo, né? São pelo menos 4 vítimas, entre 10 e 17 anos. E o detalhe, ele foi preso num dia e a justiça o soltou no dia seguinte. Inclusive, quem estava na defesa dele só até comemorando aí em rede social, de acordo com fontes que nós recebemos. Então, não vá confiando na justiça que, de repente, a pessoa vai ter a punição que ela merece, porque pode ser como esse cara aí, por exemplo. Oswaldo, né? E é importante a gente falar também, né? Eu também acredito que isso é uma doença, porque uma pessoa normal não tem como fazer isso. Mas, gente, não é uma doença que você vai olhar e vai perceber, não. Sempre são as pessoas que estão dentro da sua casa, do seu convívio, e geralmente é aquela que você confia. Então, eu acho, até mesmo eu, né, tenho uma criança dentro de casa, eu acho que não tem como, às vezes, você desmascarar essa pessoa quando as coisas ainda não aconteceram. Então, o certo é jogar real para a criança. E jogar desde sempre, desde novinho mesmo. Se ainda ele não entender, mas vai falando e deixar claro o seguinte. Pode tocar no seu pipiu, na sua pepeca, é só papai e mamãe. E se tiver coisa diferente, tem que contar pros dois. E se for pai ou mãe no meio da história, um tem que contar pro menino também, tem uma menina, tem que ter confiança de contar pra mãe o que o pai fez ou vice-versa, né, E deixar claro o seguinte, essa pessoa vai fazer isso e vai te ameaçar dizendo que vai fazer alguma coisa com sua mãe e seu pai. É mentira. Deixa claro, ó, não vai fazer nada com a gente. Ao contrário, nós que vamos fazer com ele. É assim que ele fazia na coletiva de ontem. É assim que eu falo lá em casa, entendeu? Porque, ó, me conta tudo e nós que vamos fazer com essa pessoa. Então, assim, eu acho que é a conversa dentro de casa e desde bem novinho. Porque não dá pra você ver a cara dessa pessoa. Fique atento aos detalhes.
A criança, ela fala demais, passou a falar de menos, mudou o comportamento, desconfia. A criança fala de menos, passou a falar demais, desconfia. A criança é muito sexualizada, vive com a mão na genitália, vive falando, de repente, palavras mais obscenas, vive tocando em si de forma diferente. Pode pesquisar, pode ter, talvez, né, tem alguma coisa. Agora, fato é, já estouramos nosso tempo. Estamos chegando, então, ao final desse final abrupto de um Patrulha Cast. Renato deve estar aqui, ó, tipo, volta. Tirando os cabelos que ele não tem, pra gente acabar com isso aqui rapidão. Enfim, o recado é, toma cuidado com quem tá na sua casa, vamos respeitar todas as vertentes religiosas, mas ao mesmo tempo também que estiver cometendo crime tem que ser cobrado. E no fim das contas, bom carnaval pra quem vai poder, porque no meu caso eu vou trabalhar, boa parte do carnaval, Amanda também, Renato também, Quintela também, e se não trabalhasse eu nunca estaria em bloquinho nenhum, que eu detesto carnaval. Beijo pra geral, Amandinha, beijo. Beijo, Osvaldo, tchau pra todo mundo.